O ano da sua vida chegou e na aula de hoje a gente vai entender o que te impediu de realizar as suas metas no ano que passou para que você não repita os mesmos erros neste ano. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula. Talvez você já tenha palpites do que é que te impediu de realizar os seus sonhos e seus objetivos nesse último ano ou nos últimos anos, mas hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre cada um desses palpites. Talvez você pense em procrastinação, talvez você pense em autossabotagem, falta de produtividade, de foco, de disciplina, de eficácia, de planejamento. Esses são alguns motivos que podem passar pela sua cabeça, mas a gente vai entender melhor como é que eles funcionam e com o que eles estão relacionados e principalmente qual a raiz disso tudo. E hoje eu gostaria de te convidar a se despir dessas certezas. A melhor maneira de você viver não só esse programa implementativo, como todo o processo de autoconhecimento, é se despindo das suas certezas, se despindo do que você acha que sabe sobre si mesma. Quanto mais despido você começar qualquer processo, mais você vai absorver dele e mais você vai complementar aquilo que você já pensa que sabe sobre si. O processo de autoconhecimento ele é algo cumulativo e principalmente algo que quando a gente realmente entende o que está por trás de um comportamento desajustado, a gente consegue corrigir. Então, se você ainda não conseguiu corrigir, é porque provavelmente você ainda não sabe o suficiente sobre o que está te atrapalhando a chegar nos seus objetivos. Então, hoje você também vai poder entender com mais profundidade essa dinâmica. Então, podemos fazer esse combinado de desapego? Vamos desapegar daquilo que achamos que sabemos para a gente poder começar um novo ciclo, descobrindo novas coisas ou até mesmo aperfeiçoando conhecimentos que a gente já tinha, mas sem confiar tanto no que a gente já sabe, confiando mais na nossa capacidade de aprender. Essa vai ser a única exigência que eu vou fazer durante todo esse programa implementativo, aonde nós vamos de fato exercitar a nossa habilidade de realização. Então, ao invés de falarmos de foco, motivação, clareza, produtividade, eficácia, que mais, gente? Estratégia, motivação. Todas essas capacidades, elas só são úteis se unidas a uma habilidade. E a habilidade é algo que nos torna hábeis. Então a gente se torna hábil de fazer algo. A capacidade é algo que todos nós temos a capacidade, mas a habilidade é quando a gente coloca essas capacidades em prática. E eu posso te provar que esse conceito mais amplo, ele é também mais poderoso. Vamos falar do foco primeiro. Uma pessoa hiperfocada em um assunto, ela pode saber muito sobre aquele assunto e ainda assim não ter a capacidade de se realizar dentro daquele assunto. Um exemplo, nutrição. Uma pessoa que não é nutricionista, ela pode entender muito sobre alimentos, sobre a qualidade dos alimentos, sobre a importância de se alimentar bem, como se alimentar bem, mas ela não necessariamente dominando esse foco no assunto, será capaz de realizar uma boa alimentação. E você deve conhecer pessoas assim, pessoas que são hiperfocadas em treino, mas que não treinam o suficiente. Pessoas que são hiperfocadas em alimentação, mas não alimentam-se bem o suficiente. E talvez você também seja essa pessoa. Mentira, aqui no ano da sua vida não tem ninguém desse jeito. Mas quem sabe uma amiga sua, né, não se beneficia desse contexto. Brincadeiras à parte, isso é só para mostrar para você quanto que o foco é sim uma capacidade importante, mas a ele precisa estar unido à habilidade de realizar, porque só assim ele vai de fato ser efetivo. A disciplina e a constância seguem a mesma lógica. Uma pessoa extremamente disciplinada que faz algo todos os dias, ela pode não ser efetiva nesse algo que ela está fazendo. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que ela é muito disciplinada financeiramente. Ela guarda dinheiro todos os meses, mas ela não necessariamente sabe usar bem o dinheiro dela, sabe fazer mais dinheiro, sabe aplicar bem o dinheiro dela. Então, mesmo que ela guarde todos os meses, muitas vezes ela não vai chegar ali no resultado final que ela tanto almeja, porque a potência da ação dela é muito pequena, ou então ela vai demorar muito tempo para fazer.
mesmo com constância, porque ela precisa de outras habilidades que possam potencializar o que ela está fazendo. Da mesma forma, a pessoa motivada, ela pode começar algo com todo o gás e não dar continuidade. Assim como uma pessoa que busca muita clareza, muita clareza, muita clareza, pode nunca iniciar um processo. Uma pessoa muito estratégica pode ficar se apegando sempre a novas estratégias, novos conceitos, novos mentores e pular de estratégia em estratégia, se tornando cada vez mais estratégica, mas nunca implementativa. Tem um exemplo que eu acho espetacular sobre esse assunto, que é a dona de casa, que ela faz o dia inteiro, mas ela se sente desvalorizada no fim do dia. Porque muitas das ações delas não são efetivas para ela ser valorizada, seja como mãe, seja como esposa. Claro que tem a parcela da culpa, da ingratidão das pessoas que envolvem ela, mas também tem uma inefetividade na hora de escolher o que fazer. Então, ao invés dela resguardar a energia dela, ao invés dela se cuidar, ao invés dela descansar mais, ela acaba se exaurindo com chão, com pia, com louça, com coisas que são de fato importantes, mas não na quantidade que ela faz e que no fim das contas não a torna necessariamente uma mãe melhor, não a torna necessariamente uma esposa melhor. São ações ineficazes que gastam a energia dela e não chegam ao objetivo final. Sendo que se ela fizesse o cuidado com a casa de uma maneira excelente, porém eficiente, com menos ações e guardasse mais energia para poder namorar o marido dela ao fim do dia, ou para que ela pudesse ouvir e brincar com seus filhos quando eles chegam da escola, ela teria muito mais eficiência para ser uma boa mãe e uma boa esposa. Um outro ótimo exemplo é da pequena empresária, que ela tá sempre exausta por fazer demais, mas ela grava e não posta, ela planeja e não lança aquele novo produto, aquele novo serviço, ela estuda, mas nunca tá pronta, tem umas 500 ideias que nunca saem do lugar. E coleciona informações que não chegam no cliente final dela. Eu poderia citar uma série de exemplos de mulheres que são ineficazes nas suas ações, mas eu escolhi somente esses exemplos para ilustrarem para você a importância da gente falar desse conceito que é a habilidade de realizar. E por mais que as outras denominações sejam incríveis para profissionais da área, coaches, terapeutas, psicólogos, não são assim tão importantes para você. Então para de se apegar com a palavra perfeccionismo, procrastinação, autossabotagem e entre outras crenças. A gente vai trabalhar tudo isso aqui, fica tranquila, a gente vai passar por todos esses pontos, mas se apegue menos a isso, porque isso pode se tornar algo limitante para você. Foque em desenvolver essa habilidade, a habilidade de realizar. Será que juntas conseguimos entender que talvez o verdadeiro motivo para você não ter cumprido as suas metas esse ano não tenham sido seus palpites superestimados, mas talvez essa também seja uma boa notícia, porque a solução pode ser muito mais prática e simples do que você imaginava. E isso é ótimo, simplicidade deveria ser o guia da nossa vida. Pensando nisso, eu simplifiquei todo esse conceito em uma fórmula que vai ser destrinchada ao longo dessas aulas. E a gente vai começar agora. A fórmula é a seguinte: a habilidade de realizar é igual o planejamento vezes a efetividade. Então vai dando uma nota para si mesma de 0 a 10 de qual é o costume que você tem de se planejar, como é a qualidade desse planejamento, qual é a frequência desse planejamento. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a sua capacidade de se planejar, qual seria ela? E qual a sua capacidade de ser efetivo, não ficar só no planejamento, mas ir lá e agir certo, obter resultados, mesmo que micro sucessos. Qual é a sua habilidade em ser efetivo? Faz a continha aí de 0 a 10 e aí, de acordo com a nota que você encontrar, a gente já pode ter uma ideia da sua habilidade de realizar, mas a gente também já pode ter uma forte ideia de onde precisa estar o seu foco.
Se a sua nota for muito fraquinha no planejamento, fica tranquila que a gente vai falar sobre planejamento. Agora, se ela foi muito fraquinha na efetividade, fica tranquila também que a gente vai destrinchar tudo que envolve a efetividade. O legal é você entender que as duas parcelas, elas são retroalimentativas, por isso elas se multiplicam. Quanto melhor o seu planejamento, mais você vai saber o que fazer. E quanto mais você faz, mais repertório você ganha para se planejar melhor. Por isso, nas próximas aulas, você vai entender exatamente o que fazer para se planejar melhor e a gente vai destrinchar essa primeira parcela dessa fórmula. A gente vai entender qual é a fórmula do planejamento. Então, assista todas as aulas, coloque em prática. É muito importante que você assista cada aula colocando cada uma das ações da aula em prática. Você vai ter um caderninho de exercício, seja para você fazer em PDF ou para você imprimir e levar com você essas anotações. Não deixe de fazer as atividades, os insights, os exercícios, que tudo isso vai ser muito esclarecedor para você. E eu te encontro lá na série Organizando a Casa.